Manifesto de artistas que pede voto útil em bolos é exemplo genuíno de autoritarismo, avalia o Estadão. Editorial do Estadão. Eu vi que falaram bastante desse editorial aí. Os signatários pedem aos eleitores da candidata Tabata Amaral que a deixem de lado para votar na psolista logo no primeiro turno. Quem não imaginou que isso iria acontecer, não é mesmo? Desce aí. Tá aqui, ó. Em editorial publicado nesta quarta-feira, o Jornal Estado de São Paulo critica o manifesto criado por intelectuais e artistas. Eu quero ver quem são as pessoas que assinaram aí. Devem ser intelectuais renomadíssimos. Eles pediram para deixar de lado a Tabata, tal. Desce aí. Para essa turma, uma eventual derrota do ex-líder do Sem Teto representaria um risco para a democracia, diz o editorial. Tá aí, tá falando mais do editorial, desce aí. Ao comentar os possíveis cenários do primeiro e segundo turno, o Estadão resume por que a iniciativa dos intelectuais e artistas de esquerda é inútil. O jornal se ampara nas pesquisas para argumentar que até mesmo Boulos pode ficar fora da disputa. Caso avance na disputa, deve perder para Nunes e vencer Marçal por margem pequena de votos, o que denota equilíbrio nas urnas. A única candidata que venceria todos no segundo... o Estadão também fez ali uma... né? Deu uma levantada de bola na Tabata Cláudia Amaral de Pontes, né? Nesse sentido, o argumento dos artistas de esquerda cairia por terra. Se a intelectualidade que assinou o manifesto pusesse o intelecto para trabalhar, defenderia o voto útil em Tabata Amaral e não em Boulos. Eita! Diz o texto. Ao constatar que a candidata sofre rejeição dos ditos progressistas porque se perfila ao centro do espectro político, porque resiste às estocadas do PT para existir da campanha. Acha esse manifesto aí, meu caro Drax? Vamos ver quem assinou o manifesto. Kim Kataguiri, era um pouco esperado, né, que ia rolar essa... pressão aí nos eleitores da Tabata. Eu tava discutindo isso outro dia, assim, essa é uma eleição em que necessariamente Guilherme Boulos sai muito menor do que a eleição de 2022 e especialmente do que a eleição de 2020, porque em 2020 Boulos foi uma grande surpresa, ninguém esperava que ele fosse pro segundo turno contra o Bruno Covas, o PT tinha candidatura própria, você tinha, salvo engano, a Marta como candidata, né? Não tinha Marta? Não, Marta de 2016. 2020, não foi a Marta, mas a Marta foi cotada pra vice de alguém em 2020. Não foi? A Marta... Não. O Matarazzo foi vice da Marta em 2016. Em 2020 tinha o Matarazzo, tinha a Joyce, tinha a Joyce saindo pelo PSL, que é um partido gigantesco, e ela criando o grande case de fracasso, né? O como destruir todos os seus votos. Depois ela conseguiu superar em 2022. Sim. Não, mas assim, eu acho que a prefeitura é ainda pior, porque você disputar uma eleição majoritária e ter tão pouco... Uma coisa é você ter pouco voto numa eleição proporcional, né? Numa eleição para deputado federal, estadual, para vereador, em que você tem uma infinidade de opções. Outra coisa, numa eleição majoritária, em que, mesmo com muitos candidatos, 10, 12 candidatos, são 10, 12 candidatos, não são centenas, não são milhares de candidatos, e a Joyce conseguiu se destruir completamente, gastando uma fortuna, porque o PSL era um partido gigantesco, e com tempo de televisão enorme também, conseguiu ter um número mínimo de votos. Teve 1,20% Eu acho que é a pior proporção de dinheiro e de tempo de TV / voto da história das eleições da cidade de São Paulo. E aí você teve o Matarazzo também, que tem um recall grande, é um cara preparado que também saiu por um partido com estrutura. Você teve... Tinha a Rede, candidata, a Marina Elô. Você teve a Marina Elô, mas a Marina Elô ninguém esperava muita coisa, né? O próprio PT lançando candidatura própria, que decepcionou, né? O PT esperava ter uma candidatura competitiva e, no final das contas, a gente teve mais voto que o PT, né? Com o Arthur Duval em 2020, no partido Nanico, né? Com... o Arthur surpreendendo também toda a imprensa, os nossos inimigos. A gente já sabia que o Arthur iria bem nas eleições, mas todos os comentaristas e tal subestimavam, né? Falavam que ia dar traço, falavam que ia perder a eleição, pesquisa dando 1%, 3% no máximo, e surpreendendo. Tudo isso para colocar o quê? Que o bolo sai muito grande das eleições de 2020. Ele vai pro segundo turno e salvo engano, faz 40% dos votos, né? No segundo turno. O Renato me corrige se eu estiver errado. 40% dos votos é um latifúndio de votos, né? Ainda mais pro PSOL, que nunca teve uma candidatura competitiva na cidade de São Paulo, e ainda força, nessa nova eleição, ele sai para deputado federal, é o deputado federal mais votado do estado de São Paulo, é o segundo deputado federal mais votado do Brasil. Aí ele disputa as eleições agora para a prefeitura de novo, com o risco de sequer ir para o segundo turno, sendo que ele fez o PT retirar a candidatura própria a contragosto. Vamos lembrar, o acordo que foi feito em 2022 era... Guilherme Boulos, né, tira a sua candidatura, não disputa Senado, não disputa governo do Estado e disputa para deputado federal para abrir espaço
para a candidatura do Haddad para o governo do estado e para a candidatura não lembro quem foi o candidato do PT para o Senado, mas o acordo era, olha, 2022? o acordo do Lula, o acordo do Lula olha, Boulos, você não sai para o Senado, você não sai para governo, sai para deputado federal com o compromisso de que o PT não tem candidato próprio e depois te apoia em 2024. Foi o Márcio França, que foi apoiado pelo PT, e tinha 2 candidatos ou um? Eles apoiaram o Márcio França. Então, para abrir espaço para o Márcio França, para abrir espaço para o Haddad, Boulos não sai, o Lula faz um acordo, o PT não concorda com esse acordo, tá? Tanto que, ainda neste ano, em 2024, o PT esperneia e insiste, principalmente a família Tato, que era uma das maiores resistências dentro do PT, para o PT não lançar candidatura própria. O PT não lança candidatura própria para apoiar um candidato que agora periga não ir para o segundo turno. E ainda que vá para o segundo turno, eu, assistindo o cenário de agora, acho muito difícil que ele tenha um desempenho melhor do que teve nas eleições de 2020. E se disputar de novo para deputado federal, duvido muito também que repita novamente a sua votação. Ou seja, se tem um grande perdedor nessas eleições de 2024, chama-se Guilherme Boulos, que, na minha avaliação, fica marcado quase como um Freixo ficou marcado no Rio de Janeiro, de, olha, sempre disputa a eleição, sempre tá no jogo, mas nunca tem chance, e aí até desiste, parece, de disputar a eleição majoritária. O Boulos fica num papel semelhante em São Paulo. Olha, a gente sabe que você sempre vai sair para majoritária, sempre vai fazer uma quantidade razoável de votos, mas que você nunca vai vencer, né? Se não ganha na capital, que é uma cidade mais ao centro, imagina governo do estado com o interior do estado de São Paulo, absolutamente conservador de direita. Bom, tava rodando até agora todo o interior do estado de São Paulo, fazendo campanha aí para os nossos candidatos a vereador. E, bom, nem se compara, né, o posicionamento de direita do interior e mesmo da Grande São Paulo, né, o ABC, que já foi mais petista. Hoje, a disputa que você tem, por exemplo, em São Bernardo, são de 2 candidaturas que não são do PT, né, é da sobrinha lá do Orlando Morando, que é o atual prefeito, com o deputado federal Alex Manente, que sempre pontuou bem e sempre disputou bem as eleições para a prefeitura de Ele São vai ganhar, Bernardo, o Alex? né? Hoje, na minha avaliação, é o preferido, mas assim, as pesquisas são bizarras em São Bernardo, porque assim, tem pesquisa que mostra que Entendi. quem tá pesquisa que mostra que tá em primeiro o Alex, outro mostra que tá o Marcelo Lima, outro mostra a sobrinha do Orlando, outro mostra o PT, é assim, bizarro. Sabe quem assumiu o mandato se o Alex Manente ganhar? Professor Marco Antônio Villa. Ah, é verdade, ele é suplente do PSDB Cidadania, né? Nossa, então vou encontrar o Villa na Câmara se o Alex Manente vencer as eleições. Candidato, agora eu sou de esquerda, eu defendo o Lula. Santo André vai ter uma vitória do sucessor do Paulo Serra, né? Que é o Gilvan. Que inclusive, né? Grande prefeito, né, o Paulo Serra? Grande prefeito. Inclusive eu conheci lá e foi ele que implementou o Poupa Tempo da Saúde que eu coloquei no meu plano de governo e depois o Boulos copiou. Sim. Né? Engraçado o Boulos trazer uma proposta de direita implementada por um governo de direita que derrotou o PT em Santo André, trazida ali pro meu plano de governo nas nossas conversas junto com o Paulo Serra. E colocar agora como grande projeto dele pra saúde. Você sabe que é um negócio que pegou, viu, Kim? Porque na Paulista, domingo, conversando, debatendo com a petralhada lá, eu falo, cita uma proposta do Boulos. Aí o pessoal, poupa tempo da saúde. Eles não conseguem explicar, claro, mas é a única coisa que eles conseguem lançar de cara. Colou, né? Entendi. Você vê, aí eu falo, isso aí é nosso. Mas enfim, todo um desenho que eu fiz aqui pra vocês pra mostrar, olha, Guilherme Boulos aparentemente é o maior derrotado dessas eleições e tá batendo o desespero aí da galera que apostou todas as suas fichas nele, veja só, a Tabata levando uma quantidade importante de votos que a Tabata pode ser a responsável por tirar o Boulos do segundo turno, tirando votos de esquerda dele, né? Cumprindo meio que um papel de... Eu diria que a Tabata nessa eleição tá sendo um Ciro Gomes turbinado. Né? Kim, antes de eu comentar isso aí que você falou e também falar um pouco dessa carta dos grandes intelectuais, deve ter novidade nessa carta aí.